Hoje estamos a terminar uma das minisséries desta grande série sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos a ver alguns pilares fundamentais do que significa ser igreja, porque este ano o nosso foco é como nos podemos adornar como noiva de Cristo para receber o noivo que é Jesus. Então o primeiro pilar que nós vimos foi a centralidade da cruz. Não é possível nós sermos uma igreja comprometida com Jesus se não temos a centralidade da cruz na nossa proclamação. O que é que a cruz significa? Como é que a cruz transforma vidas? E olhamos para ver isso, olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos e vimos como os discípulos, à mínima oportunidade que tinham, falavam sobre a cruz. É a cruz que é o centro do Evangelho. O segundo pilar que estamos a ver e terminamos hoje é a centralidade da ação do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós fazemos pode ser feito de duas formas. Através do nosso mérito, e então colocamos os holofotes sobre nós. Ou podemos assumir que tudo aquilo que nós fazemos é devido à ação do Espírito Santo em nós. E então, quando os holofotes tendem a estar sobre nós, nós rapidamente desviamos esses holofotes e apontamos para Jesus, porque o que fazemos não depende de nós, depende única e exclusivamente da ação do Espírito Santo em nós. E nós gostamos muito de ter os holofotes sobre nós, mas temos que assumir à partida que nós somos realmente falhos, pecadores, que gostamos de ver os nossos desejos, os nossos sonhos ser cumpridos. E até mesmo em relação à igreja, temos de ter muito cuidado, porque nós podemos ter ideias fantásticas para a igreja. Mas temos que sempre colocar aquilo que são os nossos sonhos no coração do Pai, para que os nossos sonhos sejam forjados no coração do Pai e aquilo que nós levamos à execução seja o desejo do Pai para nós. Então, amigos, é realmente um grande desafio. Hoje celebramos o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E nós temos um grande desafio. É saber se tudo aquilo que nós fazemos, ou se até maioritariamente aquilo que nós fazemos, nasce desse Espírito Santo que toma conta de nós e nos arrebata para a ação, ou se aquilo que nós fazemos nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, nas relações que nós temos de amizade e na igreja, nasce muito mais do nosso achismo. Achismo não é bíblico. Achismo é aquilo que nós tendemos a defender para que o nosso conforto, as nossas ideias sejam colocadas em prática. Isso não é bíblico, irmãos. Oração, joelho dobrado e a ação do Espírito Santo, isso sim. Mas para falar do dia de Pentecostes, nós temos que ir um pouco mais atrás. A Gênesis 11, podem abrir a Bíblia, Gênesis 11. É porque houve um momento em que todo o povo, todo o universo, todas as nações falavam uma mesma língua. E devia ser extraordinário. Todos se entendiam. Gênesis 11 diz, naquele tempo a humanidade falava uma única língua. Coisa extraordinária. Às vezes na nossa casa, dentro da nossa própria casa, nós não nos entendemos. Parece que as línguas são diferentes, as linguagens são diferentes. E o texto aqui diz que houve um momento em que todos falavam a mesma língua, todos se entendiam. Todos usavam as mesmas palavras, diz o texto. Mas a certa altura, eles decidiram pôr-se a caminho. Eles estavam no Oriente, num lugar distante, colocaram-se a caminho do Ocidente. O caminho do Ocidente na Bíblia é sempre um caminho de procura da autorrealização. Eles colocaram-se a caminho do Ocidente e chegaram a uma planície na Mesopotâmia onde se fixaram. E acharam, é capaz de ser boa ideia nós começarmos a ter mais poder. É capaz de ser uma boa ideia nós começarmos a procurar forma de o nosso nome ficar gravado para a eternidade. No fundo é sempre esse o sonho da humanidade, é que o seu legado, que o seu nome fique gravado para a eternidade.
E se formos honestos connosco próprios, dentro de nós também há sempre esse desejo. Dos pregadores há o desejo de ser o próximo Spurgeon. Quem é da área mais técnica tem sempre alguém que deseja ser igual a o próximo Elon Musk, o próximo Presidente da República, o próximo... seja o que for. Porque nós gostamos que o nosso nome fique gravado. E até às vezes de forma bem mais simples. Nós gostamos que o nosso nome fique gravado na memória daqueles que amamos. Nós queremos que o nosso nome fique gravado. E isso foi o que estes homens, estas mulheres queriam, que o seu nome ficasse gravado. E então decidiram, bem, como é que nós vamos gravar o nosso nome? Vamos investir em tecnologia. Não se riam, principalmente aqueles que são mais novos. A tecnologia de ponta naquela altura não era tablets, não era computador, eram tijolos. Tijolos cozidos. Essa era a tecnologia que tinha sido inventada e sobre o qual aquela civilização queria constituir o seu nome. E temos que compreender porquê. Eu não sei se alguma vez visitaram locais onde as casas não têm tijolos. Elas realmente são frágeis e têm um problema. Não dá para construir muito em altura devido ao peso. Então, naquele momento, aquela comunidade que se estava a juntar foi cozer tijolos. E começaram a construir em volta da sua tecnologia. E começaram a ver que aquilo realmente lhes podia dar poder. Começaram a ver que uma cidade muralhada, uma cidade protegida com tijolos, poderia fazer com que ficassem menos vulneráveis e pudessem crescer e ter poder. Eles queriam que o seu nome ficasse gravado. Diz o versículo 4, queriam ficar famosos. O problema é, quando nós queremos ficar famosos, há uma balança. De um lado colocamos a fama, a nossa fama, do outro lado colocamos Deus. Quanto mais a nossa fama cresce, menos a presença de Deus se manifesta. Quanto menos a nossa fama cresce e diminui, mais Deus cresce em nós. O que eles estavam a fazer na realidade, eles estavam-se a afastar de Deus porque queriam que a sua fama fosse aquilo que ficasse reconhecido. E temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes hoje é isso que nós queremos também. Nós queremos que a nossa fama, que aquilo que nós fazemos, o nosso mérito, salta à vista. E o problema é que quando o nosso mérito salta à vista, não salta à vista a presença de Deus. Não é possível ter as duas coisas. Não é possível nós dizermos nós somos pessoas extraordinárias. Nós somos o supra-sumo daquilo que quer que seja. Músicos espetaculares. Aqui na igreja temos músicas extraordinárias. Ou a pregação é extraordinária. Ou nos nossos locais de trabalho, naquilo que nós fazemos, somos as melhores pessoas, a melhor técnica possível. E ao mesmo tempo dizer que é Cristo. É a ação do Espírito Santo que está a fazer o que está a fazer. Porque ou é o nosso mérito, ou é a ação do Espírito Santo. Aquelas pessoas escolheram o seu mérito. Só que há um problema. Deus não gosta quando nós nos esquecemos quem é que é verdadeiramente o Senhor do Universo. E o versículo 5 vai deixar isso claro. Então o Senhor desceu. Temos que ter muito cuidado, porque quando nós nos afastamos de Deus e começamos a construir a nossa vida em relação ao nosso mérito, mais tarde ou mais cedo o Senhor vai descer. E quando Ele desce junto a nós e caminha ao nosso lado, o poder dele é devastador. Quando nós nos afastamos dele. O que Ele disse foi que aquilo que estava a ser construído, o ideal, a ideia de humanidade que estava a ser construída não era a sua ideia. Então Ele confundiu as línguas. E línguas que estão confundidas realmente não permitem que nós construamos comunidades que sejam capazes de enfrentar as adversidades do dia a dia. Passa-se isso com as igrejas de hoje também. Igrejas no qual há muitas linguagens diferentes. Não podem, não conseguem crescer porque não se entendem. Famílias nos quais a linguagem não é a mesma, em que cada um luta pela sua razão, vai fazer com que essa família não tenha a capacidade de dialogar.
o resultado é o fracasso. Empresas no qual há muitas linguagens em confronto vai fazer com que essas empresas não tenham a capacidade de crescer e se autodestruam. Quando há muitas linguagens nos mesmos grupos, essa diferença de linguagem vai fazer com que haja destruição. Eu sei que hoje somos muito, como comunidade, gostamos muito da tolerância e achar que a diversidade é que vai fazer com que tudo funcione. A Bíblia não diz que é a diversidade que faz com que tudo funcione. A única coisa que faz com que tudo funcione é a ação do Espírito Santo em nós. É a ação do Espírito Santo em nós. Eu sei que hoje somos muito voltados para dizer que se nós temos opiniões diferentes, então é no meio da diversidade que nós vamos construir um caminho certo para onde quer que seja. A Bíblia não diz que funciona assim, amigos. E nós podemos escolher entre aquilo que é o nosso achismo e aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia, que a única coisa que diz é: se queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus, temos que escutar o Espírito Santo e caminhar na única direção que Ele nos ensina. Nós podemos achar o que quisermos, mas a única forma de nós sermos vitoriosos é escutar o Espírito Santo, porque Ele é o único que traz toda a verdade e Ele ensina-nos tudo aquilo que nós precisamos. E se nós somos cristãos, discípulos de Jesus, não temos como dizer que Ele me diz uma coisa a mim e diz outra coisa ao Ricardo. Não é possível. Se isso acontece, há duas coisas: ou eu entendi mal, ou o Ricardo entendeu mal. Continuamos a precisar de oração. Então, ao longo da história, o que aconteceu em Babel multiplicou-se. As nações começaram a juntar-se porque acharam que juntando-se teriam mais poder. E temos isso ao longo de toda a história. Desde o Império Romano, a todos os impérios, na realidade, cujo método era crescer, anexar as pessoas que estavam perto, seja através do poderio militar, seja através de acordos políticos, iam crescendo, as nações iam se juntando para ter mais poder e esse poder pudesse ser centrado no mérito de quem mandava. Mas não foi só na altura dos impérios, dos grandes impérios, na altura do Império Romano ou anteriormente do Império Assírio, do Império Persa ou Babilónico. A seguir, depois disso, continuou a acontecer exatamente a mesma coisa. Homens quiseram continuar-se a juntar porque acharam que quanto mais poderios tivessem, mais poderiam colocar a sua ideia de comunidade, fazê-la prevalecer. Então, ao longo de toda a história, nós vamos ter exemplos de impérios que vão crescer com essa finalidade. Nós vamos ver isso na altura da Idade Média, onde há grandes impérios a ser formados, no século XVIII, século XIX, grandes impérios a ser formados de forma militar e política. E nós vamos ver isso no século XX, que nos levou às guerras mundiais. Impérios que são formados de forma a que a visão de um grupo de pessoas possa ser aplicado a toda uma comunidade. E uma comunidade cada vez mais vasta e uma comunidade cada vez a precisar mais de libertação. E nós chegamos a este ponto e dizemos: bem, mas isso acabou. Amigos, não acabou. Não acabou. O problema é que ao longo do último século nós transformamos aquilo que era um pensamento comunitário num pensamento individualista. Então hoje nós já não precisamos ter impérios enormes a ser construídos. Basta que cada indivíduo possa pensar que por si mesmo possa chegar lá. E isso foi-nos moldando. Hoje é muito fácil nós estarmos muito confortáveis com uma guerra que acontece dentro da Europa. E achar que é normal. Porque estamos habituados regularmente a ver guerras reais, onde pessoas morrem de forma real à nossa frente, do outro lado do ecrã, e isso já não remove as nossas entranhas. Tal como no tempo de Jesus, as pessoas já eram crucificadas e isso tornava-se quase banal, servia de aviso, mas tornava-se banal, as pessoas passavam à frente das cruzes, onde as pessoas estavam a ser crucificadas, a morrer literalmente à frente, as pessoas sentiam o horror, mas começavam a aplicar isso à sua vida e tornavam isso quase banal. Nós hoje fazemos exatamente as mesmas coisas quando vemos homens e mulheres serem mortos numa guerra quase em tempo real dentro da Europa e dizemos que é
comum isso acontecer. Ou o que se passa na Palestina, onde há milhares de pessoas a morrer e nós dizemos que é normal e conseguimos conviver com isso de forma natural sem que as nossas entranhas se removam. Ou quando um grupo de homens encapuçados entra dentro de uma casa e violenta aqueles que lá estão e nós não conseguimos dizer que isso é um crime, mas arranjamos justificação para esse crime. Amigos, se pegarmos na Bíblia, nós vamos ver que foi isso que Babel fez. Babel separou-nos da presença regular do Espírito Santo na nossa vida. A ação do Espírito Santo leva-se sempre para perto de Jesus. Onde o Espírito Santo não está, afasta-nos desse encontro e dessa transformação com Jesus. Mas não temos de viver debaixo de Babel. Porque séculos depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus, há um episódio no qual a ação do Espírito Santo se torna património de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E vamos ler Atos 2, 1 a 11. Vamos terminar no 11. Quem encontrar, por favor, peço que leia. Atos 2, o momento da história em que o Espírito Santo volta a dar a possibilidade de todos aqueles que são discípulos de Jesus falem uma mesma língua. O texto diz que chegou o dia da festa de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica. Era uma festa, na realidade, agrícola. Nesta festa agrícola, eles celebravam a colheita, as primeiras colheitas que eram feitas. 50 dias depois da Páscoa, calhava as primeiras colheitas. Isto era uma festa onde as pessoas se congregavam para celebrar a bondade de Deus. Estes homens estavam reunidos. Ainda estavam a processar tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. E eles estavam a processar sobre o que é que iriam fazer a seguir. E, na realidade, igrejas que não conseguem ter missão estão neste ponto ainda. Sabem que Jesus existiu, que Ele morreu, ressuscitou e ascendeu, mas não sabem o que vão fazer a seguir, porque há tantas vozes dentro do mesmo grupo de homens e mulheres que não sabem por onde é que é caminhar. Quando é que isso muda? Diz o texto, quando de repente vem um ruído do céu, um estrondo inunda a vida daquelas pessoas e talvez a melhor forma de descrever imaginem o que é a chama de uma vela a arder. Algo parecido com isso. E inundou a sala e colocou-se sobre a cabeça das pessoas. E isso fez com que aquelas pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Eu não sei se alguma vez foste cheio do Espírito Santo. Obrigado, Virgínia. Eu não sei se alguma vez sentiram essa alegria de ser inundados pela presença de Deus. Onde tudo se torna claro, onde não há escuridão já, onde se torna tão claro o que têm que fazer que as pessoas podem até dizer-vos coisas contrárias, mas vocês sabem simplesmente, não há volta a dar. Vocês sabem o que têm que fazer, vocês sabem para onde têm que caminhar, vocês sabem onde não podem estar. Torna-se tão claro. Torna-se tão claro o que é que tem que fazer nesta vida e como é que vai ser a vida depois da morte. Torna-se tudo tão claro. Isso não quer dizer que se tornem pessoas que vão deixar de pecar, que vão deixar de errar. Mas passam a perceber qual é o caminho a ser percorrido. No dia que isso acontece, a igreja ou a vossa vida que está presa dentro de 4 paredes ganha uma nova dimensão. É isso que acontece com estes homens. Eles ficam cheios do Espírito Santo. E eles começam a falar línguas que não conhecem. Agora é interessante porque em Babel eles passaram a falar línguas e isso fez com que todos deixassem de se entender. Aqui passam a falar outras línguas para que todos compreendam a língua única que vem da ação do Espírito Santo. Todos passam a perceber na sua própria língua aquilo que Deus quer das suas vidas.
E como será belo o dia em que esta igreja, qualquer igreja, com todas as suas diferenças, as diferenças de locais de nascença, as diferenças de estatuto social, qualquer diferença que possam imaginar, todas essas diferenças desapareçam devido à ação do Espírito Santo. Porque independentemente da nossa linguagem, de falarmos de forma mais culta, menos culta, de forma mais objetiva, menos objetiva, mais assertiva, menos assertiva, independentemente da forma como falamos, a presença do Espírito Santo torna clara qual é a missão. Nesse dia, ficará claro que o nosso local, a nossa missão, não é estarmos sentados um domingo de manhã num banco de uma igreja. Aí é o local onde estamos juntos para partilhar a nossa vida, para celebrarmos em conjunto. Mas a nossa missão continua lá fora, onde há homens e mulheres que ainda não conhecem Jesus e precisam de conhecer Jesus para que possam chegar à casa do Pai. E aí ser realmente acolhidos. E nesse dia poder ver as suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus, onde não haverá mais choro, mais lágrimas. Mas Cristo será tudo em nós. Isso só irá acontecer através da ação do Espírito Santo. Diz que o barulho foi tal que as pessoas à volta, imaginem que barulho deve ter sido, bem, deve ter sido ontem como um meteorito que caiu. As pessoas, quando ouviram aquele barulho, foram ter com os discípulos, porque naquele local onde eles estavam tinha havido um estrondo. E agora vejam quem foi ter com aqueles homens. Eram homens que vinham da Ásia, ou seja, da Ásia Menor, que vinham do Oriente, vinham no Norte da África e até pessoas de Roma. Ou seja, toda a diversidade que se encontrava dentro do Império confluiu para aquele lugar. E cada um começou a escutar na sua própria língua as maravilhas de Deus. O texto, o versículo 11 diz: todos ouviram nas suas próprias línguas as coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Eu sei que hoje é muito fácil nós dizermos, quando falamos de Cristo a alguém, dizermos, bem, nós falamos, as pessoas é que não ouviram. Nós falamos. Hoje em dia, ninguém pode dizer que não conhece Jesus, porque toda a gente ouve falar de Jesus. Eu sei que é fácil optar por este discurso. Mas o que a Bíblia nos diz é para começarmos a olhar para o outro lado. Porque toda a gente conhecia Deus naquele tempo. Em Jerusalém, toda a gente conhecia Deus. O texto diz, é muito claro, eram judeus ou pessoas que tinham convertido ao judaísmo, eles conheciam Deus. O problema não está em conhecer ou não Deus de forma teórica. Está em saber se nós somos capazes de falar de forma que as pessoas nos compreendam. E compreendam quem é Jesus. Quando alguém não consegue escutar, não consegue aceitar Jesus, eu peço-vos encarecidamente, não coloquem o ónus da rejeição do outro lado, sem saber claramente que aquilo que estão a falar nasce da ação do Espírito Santo em vós. Porque muitas das vezes a dificuldade está muito mais em nós, nos nossos preconceitos ou conceitos prévios que nós temos em relação a quem é o outro. Está muito mais na nossa dificuldade de comunicação, está muito mais na nossa dificuldade de saber quem nós somos como filhos de Deus do que do outro lado. Muito mais. E nós vamos ver isso ao longo de todo o livro de Atos. Aqueles homens vão pregar o Evangelho diante de pessoas pobres que se convertem, diante de pessoas ricas que se convertem, diante de pessoas que os agrediram que se convertem. Não tem a ver com quem está do outro lado. Maioritariamente tem a ver com quem está deste lado a falar do Evangelho. E se o Espírito Santo fluir dentro de nós, se o Espírito Santo estiver e habitar e encher a nossa vida, nós vamos saber o que dizer em todas as circunstâncias da nossa vida. Aqueles homens ficaram extasiados porque ouviram falar na sua própria língua
as maravilhas que Deus tinha feito. Este é o desafio para nós hoje. Seja quem for que vais encontrar assim que saias desta igreja, ou durante a semana, é saber se estás capaz de falar das maravilhas que Deus tem feito na tua vida, de forma a que a pessoa que vai estar à tua frente te compreenda. Porque nós gostamos muito de ir com um discurso religioso, até moralista, sobre a vida das outras pessoas. É interessante. O que o texto diz é: todos ouviram falar na sua própria língua das coisas maravilhosas que Deus fez. O texto não diz que todos ouviram falar da miséria que tinham na sua vida devido à ação imoral que praticaram e que foi condenada. Compreendem a diferença? O nosso papel é falar das maravilhas de Deus. Quem vai levar a pessoa a emendar a sua vida é o Espírito Santo. Está na altura de nós falarmos das maravilhas de Deus. Foi isso que regularmente os apóstolos fizeram. Eles deixavam uma salvaguarda, dizer: vocês mataram-no. Eles não dizem, mas podia estar entre parênteses, mas ainda bem, porque foi devido à forma como vocês o mataram que ele ressuscitou e está vivo entre nós, e assim podem alcançar a salvação. Amigos, se a nossa vida se focar na centralidade de Jesus e na ação do Espírito Santo, tudo irá bem. Agora, a pergunta que tenho para vós é: qual a ação que o Espírito Santo está a ter na tua vida? Amigos, nós temos que ser honestos. Como vimos há pouco, é o Espírito Santo que nos ensina tudo e Ele vai nos ensinar a verdade e não vai permitir que a mentira habite no nosso meio. Nós podemos até tentar mentir-nos a nós, que muitas vezes tentamos, fazendo-nos, pintando-nos de uma forma que não somos. Fazemos isso muito mais para quem está ao nosso lado, porque gostamos de ser aceitos e amados em relação àqueles que estão ao nosso lado. Mas em relação a Deus nós não precisamos nada disso. Porque vamos estar só a perder tempo. Ele vai esperar o tempo suficiente para nós reconhecermos quem somos. Mas se pudermos não esperar 20 ou 30 anos para assumirmos quem somos e o pudermos fazer já, poupamos 20 ou 30 anos de mentira na nossa vida. Então, qual é a ação real do Espírito Santo na nossa vida hoje? Quando os holofotes caem sobre vocês, para onde é que apontam? Quando têm que avaliar ações dos outros, como é que o fazem? Antes de tomar decisões, dão um tempo para que seja o Espírito Santo a guiar-vos. Realmente são um templo do Espírito Santo. Amigos, é que se não formos, na realidade, nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus. E o melhor ponto de partida para ter uma fé firme, capaz de transformar montanhas, é reconhecer em que ponto estamos. Porque só assim podemos clamar a Deus. Só assim podemos dizer: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. Vem encher este lugar. É esse o meu desejo, a minha oração.